Esse vídeo é uma dica de leitura para quem está querendo aprender um pouquinho mais sobre alquimia na visão da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Eu vou trazer aqui um livro super interessante do Edinger. Mas qual a importância da alquimia? Por que Jung foi buscar alquimia para falar sobre psicologia? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou o Rodrigo César e você está no meu canal. Carl Gustav Jung, ou como eu gosto de brincar, Carlos Gustavo, porque eu acho muito difícil falar Carl Gustav, ou Jung. O Jung foi um psiquiatra suíço que fundou a psicologia analítica e é a abordagem que eu utilizo para trabalhar, porque eu sou psicólogo clínico e hospitalar também, e é a abordagem que eu uso para trabalhar com os meus pacientes. Mas o Jung, ele tem uma vasta obra, né, as obras completas dele, e ele tem outros livros também, além das obras completas. Tem outros artigos também em outros livros e tudo mais. E o Jung, ele, em determinado momento da carreira, né, das pesquisas dele, ele se deparou com os textos alquímicos. Só que o que é alquimia? Né? A alquimia, ela era antes da química, a gente tem a alquimia, né? Que eles pensavam em transformar metais pesados em ouro. E como que eles fariam essa transformação, né? Então, eles desenvolviam ali alguns procedimentos para tentar transformar chumbo em ouro. O Jung fala que os alquimistas eles tiveram um erro de percepção, ou de conduta, porque o ideal seria entender isso metaforicamente, simbolicamente, ou seja, transformar o nosso chumbo interno, o nosso metal pesado interno em ouro, né? Que é esse elemento aí que se conecta, né, a tudo, né? E aí, como é que a gente vai reconhecer o metal nobre, né, o ouro dentro da gente? Através do processo de individuação, que é o nosso processo de tornarmos-nos indivíduos, ou seja, seres únicos, singulares. E o Jung ele começa a pesquisar sobre a simbologia, sobre a alquimia, ele começa a traçar ali alguns paralelos sobre a psique, né, sobre o nosso comportamento, sobre os seres humanos e o que ele percebia ali nos textos alquímicos. Só que, para muitas pessoas, ouvir falar sobre isso é tranquilo, mas quando vai começar a ler o Jung, começa a se desesperar, porque o Jung, apesar de ele escrever de uma maneira simples, o Jung muito erudito e muito profundo, né, na forma que ele escrevia, ele vai falar sobre isso em alguns livros e tem aqui, por exemplo, o Mistério Coniúncio, né, que são 3 volumes, né? Também tem Psicologia, Alquimia, Estudos Alquímicos, mais 2 volumes, né, dessa bitela aqui. Então aqui a gente tem o Mistério Coniúncio, que ele vai falar sobre alquimia. Bom, mas existe um outro livro do Jung, que é o que às vezes a gente acaba tendo mais acesso, porque esses outros aqui o pessoal acaba vendo e muitas vezes desistindo. Não desistam, gente, é muito interessante, juro. Mas existe um outro livro, né? Quando eu dou grupo de estudos também, eu acabo dando esse livro aqui, né, pra gente ler partes dele, que é o Abreação, Análise de Sonhos e Transferência. Por que esse livro, né? Porque aqui a gente vai falar de análise de sonhos, mas mais que isso, né? Ele vai falar um pouco sobre a abreação, né? Que é a catarse, né? O movimento catártico também. Mas ele tem essas 3 importâncias aqui. Porém, o Jung vai trazer pra gente o Rosarium Philosophorum. O que é o Rosarium Philosophorum? O Rosário do Filósofo, né? Que é uma sequência de 10 imagens, né, da alquimia que vão mostrar o processo alquímico, o processo de transformação alquímica entre pessoas e individualmente. Só que, como Jung sempre muito erudito, muito profundo nas colocações dele, isso acaba gerando um pouco de dificuldade de entendimento, porque ele vai trazendo várias frases em latim, a leitura às vezes ela empaca, tal, e a gente tem uma dificuldade de compreensão, porque ele vai aprofundando nos símbolos. E aí eu trouxe este livro aqui de recomendação, né, que é o Mistério da Coniúncio, do Edinger, né, do Edward Edinger. Eu tenho dificuldade em falar algumas palavras e nomes em outros idiomas, por isso que eu brinco com os alunos, eu chamo de Carlos Gustavo, né? O Jung, que é o Carl Gustav, eu chamo de Carlos Gustavo. Bom, o Mistério da Coniúncio, ele vai trazer de uma maneira bem compreensível, né? Porém profunda também, mas bem mais acessível e mastigada. Por quê?
O Jung, quando ele vai falar sobre o Rosarium Philosophorum, ele traz toda uma linguagem muito mais profunda e científica e muito mais aprofundada, né? Muito mais ilustrativa. Ele vai falar sobre os símbolos, sobre o aprofundamento dos símbolos, de cada imagem e tudo mais, né? Só que o Edinger, só para mostrar aqui para vocês o comecinho das figuras aqui, só que o Edinger, por exemplo, né, do que são as figuras, né? Só que para vocês terem noção do que são as figuras alquímicas, né? E a gente tem ali essas figuras todas, que em outros livros de alquimia a gente também encontra material semelhante, né? Como, por exemplo, no livro... Vocês veem que fica tudo aqui em cima da minha mesa, né? E esse vídeo não estava previsto para ser gravado hoje, mas eu estou gravando, porque senão eu não gravo, né? E o canal parece que fica abandonado, mas juro que não está abandonado. Por um motivo, eu estou fazendo uma especialização em psicologia, em finanças comportamentais. Mas, Rodrigo, o que tem a ver finanças comportamentais? Pois bem, a gente precisa de dinheiro para executar ali a nossa vocação, né? Muitas vezes. E não basta só falar assim, aprenda a lidar com dinheiro, né? Porque aprender a gente vai aprender e a psicologia não é a melhor pessoa para ensinar a matemática ali das finanças, da economia. Mas a gente vai trabalhar comportamentos ligados ao dinheiro. Não é o transformar chumbo em ouro ou algo em ouro como os alquimistas queriam antigamente. Mas eu vou trabalhar na minha monografia justamente essa questão do chamado que a gente tem, né, da nossa vocação, do nosso propósito existencial. Tem um vídeo aqui no canal sobre propósito existencial e que muitas vezes a gente se perde na realização desse propósito existencial, se afasta dele, porque a gente não consegue empreender na profissão. E o meu trabalho do consultório, se eu olhar para trás, eu sou formado desde 2001, se eu olhar para trás, eu sempre trabalhei essa questão do empreendimento, né, na vocação, né, sempre foi algo muito forte dentro da minha clínica, né, entre outros fatores também, mas isso sempre esteve muito presente, sobre as questões vocacionais. E nem sempre para jovens, né, muitas vezes para adultos, né, pessoas mais velhas que estão em depressão porque estão afastadas daquilo que querem realizar. Enfim, faz parte do processo de individuação, que é esse crescimento de cada um, né. Então, a gente vai ver assim outros livros de alquimia também, né? Diversas imagens, né? Por exemplo, aqui também é algo semelhante ao que tem no Rosarium Philosophorum, uma imagem semelhante, tal, não é a mesma, mas é semelhante. E por que essas imagens são tão importantes? Por que buscar lá nas coisas antigas? O Jung fala assim, que a psicologia, ela acha que começou agora há pouco tempo, né? Outro dia eu brinquei na internet, né? Fui até mal educado, né? Porque alguém compartilhou que a psicanálise não serviria mais, né? Eu falei assim, como assim a psicanálise não serve mais, né? É algo tão importante, né? Se estão falando isso da psicanálise, o que vão dizer então do Jung, que mexe com alquimia, né? Que fala de alquimia, que fala dos mistérios, né? Porque o Jung era tido como místico e para ele isso não era um problema, porque místico é quem entende dos mistérios, ou quem procura, ou quem se interessa pelos mistérios. E o Jung sempre se interessou pelos mistérios. Não é porque o laboratório não consegue provar que o negócio não existe. O Jung parte dessa premissa. E aí, alguém colocou isso na internet, eu falei assim, então, né, a psicologia não nasceu ontem com o cachorro lá do Pavlov, né, babando, né, e com o rato com sede apertando a barra de Skinner, né, então assim... O Jung ele vai buscar a psicologia muito antes, como outras culturas, outros tempos as pessoas entendiam como funcionava a psique. Por isso que o Jung ia buscar muito conhecimento lá nos filósofos, tal, nos alquimistas também. E aí, por que essas imagens elas são tão importantes? Por que esses desenhos lá da Idade Média são tão importantes para a gente hoje, por exemplo? Porque eles são carregados de símbolos, e os símbolos eles permitem que a gente, olhando para os símbolos ou compreendendo os símbolos, a gente comece a entender um pouco mais sobre a gente mesmo. Sabe quando a ficha cai e a gente não consegue explicar como caiu e o que caiu, como que foi? É isso, o símbolo ele comunica diretamente com a gente, às vezes a gente não consegue traduzir em palavras, mas ele faz sentido. E ali, essa sequência de imagens, né, ela traz pra gente o processo de transformação, desde quando começa a transformação até quando se encerra a transformação, né? Então tem toda uma sequência. E aí o Jung ele vai trazer aqui na parte da transferência, ele vai trabalhar o Rosarium Philosophorum, esse processo terapêutico, como o Rosarium Philosophorum, mas a gente pode ampliar, não precisa ser só dentro do processo terapêutico, que aí eu estou falando aqui de uma questão muito técnica, né, da psicologia.
Mas o Jung, ele vai aprofundar ali, ele vai trazer as mesmas imagens tal, e vai aprofundar e tudo mais, né? Só que às vezes a gente pode ter uma dificuldade de entendimento. E aí, a minha dica de leitura é O Mistério da Coniúncio. Coniúncio é a conjunção, a união de opostos. Bom, por que esse livro é interessante a gente ler antes desses outros aqui? Porque ele é a gravação, a transcrição de uma gravação de aulas do Edinger, ou seja, a linguagem que está aqui é uma linguagem falada, ou seja, é mais fácil de compreender o que está sendo escrito, o que você está lendo. Porque se você vai para o artigo científico, para a leitura científica, não que esse não seja ciência, né? Ele é ciência também, mas tem uma outra forma de construção da frase. Aqui eu brinco que fica mais mastigadinho, então fica mais fácil. Então lá no grupo de estudos eu preferi que a gente lesse esse primeiro, né? Porque a gente estava estudando só livros do Jung. Eu falei, vamos tentar com esse aqui primeiro para a gente introduzir a parte de alquimia. E foi sucesso, né? O que é a união de opostos? Talvez fique mais fácil a gente compreender com um exemplo mais maniqueísta, talvez, né? Que é assim, vamos pensar. Você provavelmente se acha uma pessoa boa, né? Se você já tem consciência do seu lado mal, já está meio caminho andado. Mas a gente não tem só a bondade dentro da gente, né? A gente também tem a maldade. Todos temos, porque bondade e maldade são exemplos de arquétipos. Arquétipos são formas e formas universais de comportamento, padrões de comportamento que nós temos. Todos nós temos todos os padrões de comportamento. Então, bondade, maldade, temos a inveja também, não que isso se manifeste, mas temos aqui dentro da cachola, tá tudo ali, os arquivinhos estão todos lá, só esperando uma situação acontecer para que de repente aquele padrão comportamental, ele pipoque ali, constele no que a gente chama de complexo. Complexo constelado. Vamos pensar assim, o céu cheio de estrela. Cada estrela é um arquétipo. Mas quando a gente olha e fala assim, essa é a constelação das Três Marias, é quando juntam essas imagens, esses arquétipos, né, ou imagens ou padrões de comportamento, constelam e a gente identifica ali um complexo. Então, um complexo seria como uma constelação dentre esses tantos de estrelas que são esses tantos de arquétipos. Metafórico, simbólico aqui, eu sei, às vezes causa estranheza a gente falar dessa forma, tá? Mas o Jung sempre é muito simbólico e metafórico. E aí, temos, por exemplo, a bondade. Eu me acho uma pessoa boa. Só que as pessoas costumam, às vezes, reclamar. Não estou falando de mim necessariamente, tá? Costumam reclamar que em alguns contextos eu sou uma pessoa muito má. E às vezes eu não tenho consciência. Só que eu preciso começar a tomar consciência da maldade em mim. Sabe quando acontece isso, gente? Quando a gente pode falar assim, sei lá, no cidadão de bem, que ele não reconhece a maldade nele, só que sai fazendo maldade aí à torta e à direita, né? Não reconhece. Esses dias eu tava brincando com a letra de Panis et Circenses, né? Que é Pão e Circo dos Mutantes, né? A banda que era da Rita Lee. Que fala, essas pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. E aí eu falo assim, tanta bondade, né? Tanto cidadão de bem, e aí estão preocupados com o quê? Com nascer e morrer, né? Discutir o que convém a eles, né? Mas as pessoas na sala de jantar estão preocupadas se os outros estão comendo pele de frango, como tá, os mercados estão vendendo pele de frango, resto, osso, né? Estão preocupadas com o quê? Né, com seus próprios umbigos, com as suas próprias ideologias, e vão projetar nos outros que os outros estão enfiando goela abaixo ideologias, quando na verdade eles que estão, né? Quando falam de ideologia de gênero para quem? Então, isso que eu estou comentando agora, nossa, Rodrigo, mas por que você vai falar de política? Porque nós precisamos tomar consciência das nossas projeções, dos nossos opostos, porque às vezes eu estou projetando algo sombrio no outro ou na sociedade e não reconheço isso, não percebo isso, porque eu me acho bom, eu me acho do bem, e aí eu estou projetando uma série de coisas horrorosas, criando situações horrorosas, achando que está tudo bem, que está tudo lindo e maravilhoso, e não tá. Então a gente também precisa reconhecer a maldade dentro da gente. E o Jung fala sobre isso num livro chamado Presente e Futuro. Temos um vídeo aqui no canal sobre esse livro. Eu recomendo demais a leitura dele. Vou deixar o link aqui na descrição também. E é um livro maravilhoso, curtinho, de fácil entendimento e que parece que foi escrito
hoje pela manhã, né? E como é importante a gente reconhecer a nossa sombra, principalmente a nossa sombra negativa, porque ela destrói não só a gente, como o entorno da gente. E a gente acha que a gente não é aquilo, porque a sombra é aquilo que eu não reconheço em mim, né? Não só que eu não reconheço, que eu nego que eu tenho, mas também aquilo que eu não conheço que eu tenho, né? E aí a gente também tem a sombra positiva, porque se eu sou uma pessoa muito má, eu também tenho o oposto. Eu também tenho a bondade dentro de mim. E aí, como é que eu lido com essas questões? Essa integração de opostos, essa é a coniúncio, essa é a conjunção, essa é a união de opostos, a função transcendente. Então, por isso que é tão importante para o processo de individuação, de tornarmos indivíduos, da gente se distanciar desse coletivo que muitas vezes é patológico, e a gente se distanciar e reconhecer quem é a gente dentro desse processo todo, né? Somos nós, qual que é o nosso propósito existencial. Porque o Jung tem um conceito, né, de infecção psíquica, né, que a psique é muito infeccionável, muito facilmente infeccionável, contagiosa, né, contagiante, se contagia com muita facilidade também. Então, por isso que muitas vezes a gente está diante de um grupo ou junto de um grupo e a gente está agindo igual ao grupo. Só que quem é a gente nessa história? A gente tem que entender quem é a gente, qual que é o nosso papel nisso. E muitas vezes a gente tem que se distanciar para se entender e conseguir transformar, né, a sociedade. Porque às vezes esse grupo está muito adoecido e a gente não percebe. E a gente tem o saudável dentro da gente, mas a gente também tem o adoecimento psíquico dentro da gente. E estou falando adoecimento psíquico não em termos de depressão, nada disso. Estou falando em termos de opiniões adoecidas, visões adoecidas. E é importante a gente reconhecer que a gente está sujeito a isso e tá se olhando, ter sempre um balizador, tá sempre se perguntando, será que o que eu tô fazendo é o mais legal para todos? Ou será que eu tô cheio de certezas? Porque se eu tô cheio de certezas, onde é que tá a incerteza? Porque temos os opostos. E se temos os opostos, como é que eu lido com eles? Deletando, jogando para debaixo do tapete? Não, é conhecendo como eles se apresentam. E aí, a coniúncio se apresenta dessa forma também, essa união. Claro que eu tô fazendo um recorte do que é a coniúncio. Ela é muito mais ampla do que isso, tá? Mas a gente pode começar a tecer uma conversa a respeito disso. Então deixa aqui nos comentários o que você acha, se você já conhece esse livro do Edinger, se você já conhece outras obras do Edinger, que ele traduziu os livros do Jung para o inglês, se você conhece algum desses livros do Jung, algum desses assuntos do Jung, se você tem interesse em ver mais sobre esse assunto aqui no canal, e vamos que vamos, tá bom? Eu tô meio sumidinho porque eu tô fazendo a pós, mas eu vou e volto, prometo, como a jornada do herói. Eu tô voltando com o Elixir de tempo em tempo, volto com o Elixir pra gente conversar a respeito disso. Já falamos sobre a jornada do herói, tem vídeo aqui no canal, se você não sabe o que eu tô falando. Eu não sei, eu acho que eu falo do Elixir lá. Mas é basicamente assim, toda a jornada do herói, vai lá depois no vídeo, se eu não falei isso lá, eu vou falar isso aqui. Mas aí as informações se complementam. O herói ele vai para uma jornada, o herói, a heroína, ele vai para uma jornada. E ele volta com o Elixir, com algo que transforma a sociedade na qual ele vive, aquela cultura, aquele povoado no qual ele vive. E o povoado no qual eu vivo aqui é com vocês aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever, porque a gente sempre tem vídeos sobre arte, cultura e comportamento. E manda para os amigos que você acha que vão gostar do tema, tá bom? Conta para mim o que você acha disso, o que você pensa sobre alquimia, se faz sentido para você, se não faz, se você tem facilidade, dificuldade, se você já estudou, como é que é essa questão simbólica toda para você. Mas eu sei, é difícil. Pelo menos eu tenho dificuldade e muitas pessoas que eu conheço também têm essa dificuldade. Não é algo que a gente também leia e memorize tudo de primeira. É muito difícil, porque é muita informação. Então, este livro ajuda bastante. Não é do Jung, mas é um caminho para a gente começar a aprofundar ali o entendimento da obra junguiana. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!